Fala pessoal, beleza? Eu, Bulo aqui, passando mais uma semana para falar sobre política, um assunto que eu gosto muito, gosto de outros também. Qual o custo de não cumprir um acordo? Essa é a pergunta desse vídeo. Quanto custa não cumprir um acordo que você faz? Bem, geralmente quando a gente quebra nossos acordos com bancos, os custos são altos porque juros em cima de juros e taxas em cima de taxa, e o banco hiperlucrando conosco, e o nosso dinheirinho indo embora com areia caindo entre os dedos. Esse é o custo de não cumprir nosso acordo financeiro, né? Isso com o banco, né? O custo de fazer um acordo com a agiota é pior, né? E aí você pode perder um dente, um dedo, né? E outras coisas aí. Já está embaçado. Tenho amigos que fizeram acordos com a agiota e não foi nada legal. E pagar foi um sacrifício. Porque eles são hiperjuros, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu não quero falar sobre finanças, né? Ou sobre acordo financeiro que você tenha feito ou não. Mas é que no meio da política, na esfera federal, lá em Brasília, se você não cumpre o seu acordo político, geralmente a política te devora, né? O homem é o lobo do próprio homem. É uma frase que tinha lá no Império Romano. Minha dúvida foi quem escreveu, eu acho que foi Virgílio, né? Eu acho. O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem é um lobo voraz. Ele devora a sua própria espécie. Ele serve você ou eu aí como prato principal na refeição do poder. E eu quero falar sobre isso, né? Então, se você não cumprir seu acordo com um político, você está lascado. Mas isso ainda não é sobre você ou sobre mim. É sobre a esfera federal, né? Foi feito um acordo, mais um acordo, né, envolvendo Alexandre de Moraes, né, junto com o Congresso e o Senado, e o acordo era, no caso aqui, a PL da dosimetria. O acordo era tentar aliviar a imagem do Brasil no exterior e também internamente, né? Então foi feito um acordo da PL da dosimetria. Para mim não era o ideal, mas foi o que acordaram, em que as pessoas, a partir de 2 semanas dali, de feito o acordo, de feito o PL da dosimetria ser aprovado, né? Aí, passado 2 semanas, as pessoas começaram a ser liberadas, no caso, no 8 de janeiro. E acho que somente o Bolsonaro e mais uns 4 seriam a pena seria amenizada, né? Mas eles continuariam presos e condenados. E o Alexandre de Moraes, mais uma vez, estou falando isso porque esse é o 3º ou 4º acordo que ele quebra, né? Mais uma vez, ele descumpriu o seu acordo com o Congresso, com os deputados, com o Senado. Meu caro, isso pode parecer besteira. Não, o Saco Xandão tem poder, poderoso pra caramba. Não, meu irmão. O poder lá em Brasília é sobre você cumprir acordo. Por enquanto ele está protegido pela toga, pela toguinha dele lá, né? Quando ele estiver com a toga, ele está protegido. Mas e depois que perder lá, como é que vai ficar? Você não sabe. Faz um esforço aí, lembra do ministro Barroso? Perdeu a toga, o que aconteceu com ele? Ostracismo, anonimato, silêncio. Ninguém mais se importa com ele. Ninguém mais abre a porta do carro para ele. Ele que se vira, velho. Bem, ele não descobriu nenhum dos acordos, né? Então, por enquanto tá de boa, né? Consegue sair. Mas ainda não consegue andar de avião, velho. Avião assim, geral não. Só que agora não tem mais avião na FAB para ele. Por quê? Porque ele tem mais poder. No caso do Xandão, ele ferrou os congressistas, ferrou os acordos, ferrou o Temer, o Ciro Nogueira, o Caiado, o próprio Bolsonaro. Então, assim, bicho, essas coisas pesarão no lombo dele. Ele pode achar que por enquanto não, que é super poderoso por causa da toga, mas a toga não é eterna. E quando ele perdê-la, e vai perder, eu acredito eu que até meio do ano que vem esse cara já tenha sido derrubado, velho. Então, assim,
ele não sabe o que está se metendo. Ele acha que ele é um ótimo político. Ó, escreva aquele negócio aqui, ó. Assina aqui com a minha caneta. Uau! Aconteceu. Opa, tomei outra decisão aqui, ó. Aconteceu. Opa, assinar mais um. Aconteceu. Meu irmão, por enquanto, velho. Por enquanto. E tudo isso pode ser desfeito e será desfeito. Mas depois ele perder o poder da toga, a caneta dele não vai salvar nada. Nada. E os políticos são lobos, meu, vorazes. São lobos, meu. A gente já viu aí, cara. Quando um político quer ferrar o outro, ele ferra lindamente. Né? Ele ferra mesmo. Então, por enquanto, ele está protegido. Eu estou falando isso porque eu ainda vejo esperança de mudança nesse país, sabe? Se você fizer uma comparação com 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, houve o quebra-quebra, bem parecido com 8 de janeiro, né? Inclusive as datas são próximas, né? E também foi no domingo, com pessoas que não tinham armas. Aí o que acontece? Pegaram a liderança, prenderam, e o resto liberaram, sem julgar nem nada. Vocês estão liberados, paga aqui uma multa, e é isso aí. Deveria ter acontecido isso com a gente. Não. As pessoas foram condenadas a 17 anos de prisão, 14 anos de prisão. Cara, e desfazer essa merda vai ser treta. Desculpa falar essa palavra, mas desfazer isso vai ser um desafio, cara. E era já para começo de abril, está começando a acontecer isso. Um PL que foi aprovado. Lembra? Foi aprovado no ano passado. Aí o Lula estava em dezembro ali, ele entrou em recesso. Quando voltou, ele negou. E aí o Congresso anulou a negação. É que tem um termo técnico que eu esqueci. Aí o Congresso anulou aquilo, então já tinha sido aprovado. Esse foi o acordo que fizeram lá atrás. Eles precisam deixar de Moraes de novo. Ele vai deixar para decidir só em janeiro. Ele falou assim, eu quero decidir se isso aí é legal ou não. Quer dizer, está mudando de novo. O cara vem mudando as leis, mudando os acordos, mudando as coisas. Irmão, isso vai pesar no mundo dele. Ele não consegue ver lá na frente. Né? O STF, cara, são ótimos juízes. Tem um notório saber jurídico, eles gostam de falar muito essa frase. Mas, meu irmão, eles não são feitos de barro fino. O barro deles não é diferente do nosso. Quando perderem o poder, e vão perder, cara, eles vão sentir muito, muito, muito. E uma coisa que tem em Brasília é o seguinte, não há misericórdia daqueles que traem os próprios políticos. É tudo a cambada de filho da mãe. É tudo a cambada de corrupto. Sim, tudo. Mas eles prezam por algumas regras. Igual acontece no crime, né? No crime tem regras, cara. Umas regras entre os criminosos que você não pode quebrar. E uma vez que você quebra, é morte. Então vamos políticos vão matar o Alexandre de Moraes, porque não é isso que eu estou falando. Mas a morte social, cara. Esse cara vai sofrer a morte social. E vai doendo o nome dele. Que é sobre isso que eu estou falando. Qual é o custo de você quebrar seus acordos? Como eu te falei, o nosso custo de quebrar acordo com o banco é alto. Quem faz acordo aí com a agiota, o custo é maior ainda. Mas os custos que o Alexandre não colocou na caneta dele, lá na super caneta dele, é que o custo de tudo que ele está fazendo vai pesar muito. Tá bom? Deixe seu like no vídeo, se você gosta dos comentários. Abraço!